Bom, aqui eu vou te ensinar a fazer essas duas estruturas, a quadrada e essa redonda. Qual a diferença delas? Essa quadrada a gente utiliza para fazer aqueles painéis, né? E ela tem esse formato quadrado e a montagem dela é diferente. E essa estrutura em espiral, ela serve para ser a estrutura de uma guirlanda orgânica, aqueles arcos tradicionais que vai em festa infantil, né, dentro do cano, e existe forma diferente de ser montado. Então vamos começar montando aqui essa estrutura quadrada, que também serve para fazer a base de arranjos de chão, né, por ter esse formato quadrado. E a gente vai utilizar aqui, né, mais tarde os números, né, para fazer o nosso arranjo de chão. Balão stick ball, que é o 260, para amarração. Balão número 5, da cor branca, da arte latex. E balão número 9, prata, também arte latex. A gente vai precisar aqui, né, dos números, vamos deixar reservado, e do medidor de balões e o nosso inflador elétrico, né? E aqui a gente vai trabalhar com as polegadas de número 7 e mais tarde com a polegada de 3,5. Então a gente começa enchendo aqui o nosso balão de número 9, né? E vamos encher as duplinhas, serão 3 clusters de 4, né, para a estrutura. Todos de 7 polegadas, né? A gente vai ver a diferença para fazer essas estruturas. O que difere é as polegadas dos balões. Para fazer essa estrutura quadrada, com aspecto quadrado, a gente vai utilizar 2 polegadas diferentes, né, que é o de número 5, enchido, né, na capacidade de 3,5, e esse de número 9 na capacidade de número 7 polegadas. E aqui a gente vai encher as duplinhas, né, daquela forma que a gente já aprendeu na aula de enchimento e amarração, sempre mantendo eles bem redondinho, né, bem amarrado, para não ficar a estrutura frouxa. E a gente vai passando aqui no nosso medidor de balão para padronizar. O que deixa a estrutura profissional e bonita também é essa padronização, né? De os balões tem que estar no mesmo tamanho. Então aqui eu não recomendo usar o olhômetro, eu recomendo usar o medidor mesmo, porque a gente precisa que a estrutura fique todos do mesmo tamanho. Vou acelerar aqui e vou fazer da mesma forma, né, os outros 3 clusters e volto aqui com eles cheios, né? São 3 clusters de 4 balões a 7 polegadas. E a gente vai partir agora para encher os balões de número 5 polegadas na proporção de 3,5 polegadas, né? Lembrando que a gente nunca deve encher o balão na capacidade dele total, para que ele fique mais resistente, não estoure, né? E também fique com um acabamento mais bonito. Então a gente vai passar aqui no medidor e vai fazer também 2 clusters de 4 balõezinhos, né? A gente vai amarrar da mesma forma e vai unir essas duas duplinhas aqui, que é ela que vai fazer o acabamento, né? Vai dar esse aspecto de balão quadrado, né? De estrutura quadrada, que faz toda a diferença. A gente vai fazer a amarração aqui e unir esse cluster. Feito isso, né? Mais um cluster do branco, a gente vai partir para nossa montagem agora, né? Agora, com a mesa limpa, a gente vem com o cluster grande e a gente vai usar um balão 260 para fazer essa amarração, podendo também ser o nylon. Aqui, como é uma estrutura pequena, né, eu vou utilizar para fazer a aula aqui de arranjo de chão, você pode utilizar o stick ball e à medida que ele vai acabando, né, o 260, o balão espaguete, você pode unir com outro, né, ou usar mesmo um nylon. E a gente vem com esse balão número 5 por cima dele, né. Vai se assemelhar muito com a base, né, dos nossos bubbles, a princípio. E a gente vem agora com mais um cluster grande e vamos fazendo essa intercalação. Meu vídeo não ficou muito centralizado aqui, né, mas dá para compreender certinho a montagem, né, sempre colocando, começando com o grande, aí coloca o pequeno, aí vem com o cluster maior, sempre fazendo essa intercalação aqui e passando o balão 260 entre os clusters para deixar bem fixo.
O bom do balão, que diferente do nylon, que ele volta, né? Como ele estica, ele volta para o seu tamanho normal e ele deixa bem apertadinho a estrutura. Aqui eu vou precisar amarrar mais um. Aqui eu vou colocar mais um balão espaguete, né? Vou amarrar, acelerei um pouquinho e vou dar continuidade na minha montagem, né? Colocando o balão aqui de número 5 e finalizando a nossa estrutura com mais um cluster de número 7, né? E aí vocês vão ver como que vai ficar bem quadradinho, né, a nossa estrutura. Essa estrutura, se você dar sequência nela e seguindo com mais clusters, você consegue fazer uma torre de balão, né, para painéis de festa, para espaços instagramáveis, né, onde as pessoas tiram foto. Então você pode seguir com essa estrutura, né, quadrada, que ela também é muito utilizada. Agora a gente vai seguir, né, para a parte onde a gente vai montar a nossa estrutura padrão, né? Que ela pode ser em espiral, ela pode ser em uma cor única, né? E aí eu vou mostrar para vocês a diferença, né, das duas, da montagem. A montagem dela é bem simples, né? A gente vai utilizar o balão espaguete para fazer a amarração também aqui, porque eu vou fazer a estrutura pequena. O balão de número 9 na cor vermelha e o balão de número 9 na cor branca, porque a gente vai fazer em espiral aqui. Mas poderia ser tudo da mesma cor. O fato dela ser mais simples, você pode utilizar o balão, né, da mesma polegada, né? Isso facilita muito. Então aqui a gente vai trabalhar só com polegada de 7. E isso que mantém esse aspecto, né, do aspiral e também da torre, né, redondinha, né? Ela não fica com aquele aspecto quadrado. Então eu começo enchendo meus balões aqui, vou fazer alguns clusters de cor branca e vermelha e a gente vai fazer ele, né, na polegada de número 7 e vai juntar essas duas duplinhas, né, sempre trabalhando com o cluster de 4 aqui, né, para fazer o arco bem bonitinho. Vamos seguir amarrando bem apertado, né, daquela forma que a gente já aprendeu. E a gente vai unir essas duplas agora. E aí eu vou ensinar para vocês a forma, né, de fazer esse aspiral, mantendo o cluster, né, com cores diferentes. Aqui a gente pode trabalhar com um aspiral lento e o aspiral rápido. Aqui a gente vai fazer um aspiral rápido, né, e a gente vai mostrar a diferença deles. Bom, fiz todo o enchimento aqui dos meus clusters, aproximadamente 5, e a gente vai partir para a montagem agora. E vamos ver como é muito mais simples, né? Não existe uma sequência, né? É só realmente você organizar os clusters um em cima do outro e amarrar. Eu também vou utilizar o balão 260 para amarrar aqui. Se fosse um arco, né, de 5 metros, 6 metros, usaria o nylon, né? Mas como aqui é uma estrutura apenas para a gente mostrar a técnica, eu vou usar o 260. E se a gente fosse fazer um balão com aspiral lento, a gente faria dessa forma: montaria dois balões de uma cor para um lado e dois balões para uma cor para o outro, e faria sempre assim: coloca cor sobre cor e escolhe um lado para girar. Dessa forma, o aspiral vai subindo de forma lenta, porque a gente vai ter duas cores juntas, né? E ele vai subindo devagar. Mas a gente vai querer um aspiral de forma rápida, né, que ele sobe rápido. Então a gente vai deixar as cores em formato de cruz, como eu tô aqui na minha mesa, e vou amarrar aqui o espaguete. Bom, amarrei meu espaguete aqui, vamos começar a estrutura. Eu deixo ele em formato de cruz, como eu já falei, e aí eu vou escolher outro cluster e vou colocar cor com cor e escolher um lado para girar. Aqui eu tô usando o lado horário, né? Dá um giro só e amarra. E dessa forma ele já vai subindo em aspiral. Se eu quisesse um aspiral lento, eu deixaria duas cores, né? As duas cores separadas, uma cor para cada lado do cluster. Mas aqui no formato de cruz a gente vai ter um aspiral rápido. Coloco cor com cor e escolho sempre um lado para girar. Então se eu vou girar para a direita, sempre giro para a direita, né? Se eu vou girar para a esquerda, né? Nesse caso, eu sempre giro para a esquerda. E aí você vai ter uma estrutura bem definida e desenhada. E vou colocando aqui um cluster em cima do outro, não tem muito mistério, é a estrutura mais simples dos balões.
né? É o básico para fazer uma estrutura. Pode também ser uma base de guirlanda orgânica, você consegue desconstruir ela, né? Depois colocando os arranjos por cima, né? Engordando essa guirlanda. Mas ela já nessa estrutura já é utilizada em evento infantil, naqueles arcos, né? E torres que são em formato de espiral.